a Bíblia impressa, não é? Ficou mais fácil ainda de chegar às mãos do povo. Na Alemanha, os príncipes disseram: estamos contigo e não abrimos, Lutero. Uma igreja estatal é tudo que a gente quer, vamos embora. Claro que a gente sabia que os príncipes não eram nada querendo seguir uma mudança na igreja. Na verdade, eles queriam se livrar do Papa, não é? E do imposto papal, que era terrível. Tem até um tal de imposto de Pedro. Meu amigo, a igreja católica criava imposto por força, né? Para comer dinheiro. E muitas vezes, alguns países pagavam irados. Porque por exemplo, a Inglaterra era inimiga da Espanha. E a Espanha era aliada do Papa. Aos ingleses disseram: vai mandar dinheiro para lá para fortificar o exército espanhol, para guerrear contra a gente mesmo? Porque são aliados. Quando a Espanha quiser guerrear com a gente, o Papa é que vai financiar o exército espanhol. Ah, meu amigo, isso está certo não. Os ingleses ficavam mordidos em enviar os impostos papais. Mas quando não enviavam, o Papa fazia o quê? Fazia uma interdição no país, certo? Proibia as missas, mandava fechar as igrejas, proibia os casamentos, enterros, hospitais, batismo, certa extremunção. Aí amorou o país. Cemitério fechado, o povo morria, não enterrar onde? Certo? A igreja fechada, cadê a missa? Tudo pagão. Tudo pagão. Imagina o alvoroço que não deu isso. Aí o rei fazia o quê? Eu tenho que me render dele, eu vou continuar pagando esse imposto, é o jeito. Mas na época de Lutero, não. Os príncipes disseram: esse camarada aí tem coragem, vamos embora com ele. Tem coragem, vamos com ele. Por isso que com Lutero aconteceu a reforma, e com o Wycliffe não aconteceu. Não é? Mas fizeram a mesma coisa. Não é? Lutero não foi o primeiro a pensar numa mudança da igreja. Tinha muita gente antes de ser igreja. Não concordava. Os próprios movimentos reformadores valdenses e os albigenses, que também foram um período antes da reforma, também não aceitaram essas ideias. Resultado: agora, com a reforma de fato realizada na Alemanha, certo? Os seguidores de Lutero disseram assim: nada mais justo do que nós chamarmos a igreja da Alemanha de luterana, em homenagem a Lutero. E ele disse: olha, gente, eu nunca pensei em fazer reforma para que tivesse uma igreja com meu nome. Mas os seguidores insistiram. Disseram: não, a igreja será chamada de luterana, em homenagem e respeito pelo que você fez, arriscou sua vida para que tivesse uma igreja estatal, certo? Então, vamos ter esta igreja. Aí eu pergunto a vocês: qual a linha de segmento doutrinária que a igreja seguiu? Ou qual é uma das bandeiras da reforma? Luteranismo. Você quer saber sobre as doutrinas luteranas? Leia um cidadão chamado deixa eu me lembrar do nome dele. Philippe Melanchthon. O escritor Melanchthon foi quem escreveu, formulou um sistema doutrinário dos pensamentos de Lutero. Philippe Melanchthon. O nome do livro é Melanchthon mesmo. Philippe Melanchthon. O culto era igual ao culto religioso católico, só que teve algumas mudanças. Por exemplo, foi abolida a missa, tornou-se o culto mesmo, né? Mas Lutero não aboliu a batina. E também não aboliu a prática da ceia. Apenas ele fez uma mudançazinha, transformando a ceia, né, da transubstanciação para consubstanciação. Lutero entendia que não era muito correto aquele negócio dos elementos se transformar por dentro e por fora. Mas ele entendia que por dentro se transformava, por fora não. Então está com a substância, é consubstanciação. Nesse ponto, Zwingli discordou de Lutero, só nesse ponto. Foi a espinha do peixe. Eles comeram o peixe, chegou nesse ponto, a espinha encaiu na garganta e não passou de jeito nenhum. Os dois se encascaram aí, certo? Lutero e Zwingli.
E foi motivo de, né, discussão mesmo, entendimento deles dois, né, por conta dessa, porque Lutero também não abria mão. Lutero não abria mão, de jeito nenhum. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu é que a igreja luterana passou a ser a igreja oficial da Alemanha, com agora, não era mais missa, era um culto, mas os sacerdotes ainda usavam a batina, certo? Ainda era aquela igreja assim, com a vestimenta do sacerdote igual a do católico. O batismo continuou a aspersão, certo? Porque eles não mudaram, o batismo continuou de lá, não é do catolicismo. Para fazer parte da igreja luterana, era só você não querer mais ser católico e vir aqui aderir à igreja luterana, que você automaticamente fazia parte dela. Não era assim, cobrado nada mais, conversão, nem nada. Era só você vir e fazer parte. E diante dessa situação toda, nós vamos ver que nesse mesmo tempo, certo? Acontece a reforma na Suíça, que nós vamos ver nas aulas seguintes, né? E a reforma na Suíça já vai ser, né, outras coisas, né, diferentes. Eu quero ler aqui para vocês algumas doutrinas de Lutero, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que Lutero ele discordava de algumas coisas. Olha, veja bem. O que foi que fez Lutero? Foi um gigante na igreja. Página 241. Foi um gigante na igreja, certo? E mais ainda, sua influência, certo, ultrapassou os limites, né, do seu trabalho. Para elas, ele elaborou, certo, um documento chamado de catecismo maior e menor para a igreja funcionária luterana. Lutero já dizia, olha, eu não sou, certo, escritor de doutrinas, né? Já Calvino é diferente, né? Sentou e só fez isso. Lutero disse, eu estou para pregar a palavra. Agora para escrever, mas ele fez o catecismo para que o pessoal pudesse assistir, né? Era uma espécie de apostila para ajudar os ministros em seus sermões. Desenvolveu um sistema de governo eclesiástico, certo? Deu a Bíblia alemã, que muito, né, contribui para, ajudou também para que a língua germânica se tornasse a língua oficial da Alemanha. Sabia que foi a influência dele? Hoje, o alemão que fala na Alemanha foi influência de Lutero por causa da Bíblia, né, em alemão. Veja a importância de Lutero para a Alemanha, né? Muito grande. Nem parece que lá saiu Hitler, se bem que não era alemão, era austríaco, né? Foi lá de xerife de intruso, certo? Mas saiu Bento XVI, né? Está aí com o Papa. Existe alguma igreja reformada lá hoje funcionando? Na Alemanha? Reformada como assim, a luterana? Protestante, batista. Tem. Mas são geladas igual o inverno europeu. Certo? Infelizmente. Hoje, não sei se vocês sabem, e eu creio que devem saber, hoje o maior desafio missionário do mundo não é mais a janela 1040, é a Europa. A Europa hoje tem sido o maior desafio missionário, porque o povo está tudo frio, não é? Nem parece que lá teve o berço da igreja evangélica, né? Mas as igrejas estão tudo frias lá e dificilmente você vê uma igreja fervorosa como aqui no Brasil. Vê aquelas igrejas formais, muita formalidade, os pastores são funcionários do Estado, porque na Alemanha, né, o luteranismo é a religião oficial, na Inglaterra, né, o luteranismo é a religião oficial, na Escócia, né, a igreja presbiteriana é também oficial, por aí vai. Minha irmã foi morar com o marido na Suíça. E quando você entra no país como imigrante, você tem que declarar sua religião, porque o seu dízimo já sai do salário direto para a sua denominação. Desconta na fonte. Os pastores também são descontados na fonte. Não tem quanto correr, viu? Olha, gente, os dízimos lá nesses países, eles descontam na fonte. Você recebe o seu salário já com desconto do dízimo.